Olá, estamos iniciando o nosso programa Diálogo Aberto. Você, através da TV Imaculada, que nos assiste. Desde já, muito obrigado pela sua audiência. Esse programa é uma parceria da FAPAS, Faculdade Palotina, com a Universidade La Salle. Temos esse encontro onde sempre trazemos pessoas especialistas em temas para que nós possamos desenvolver, crescer e amadurecer através destas reflexões. E hoje nós temos a alegria de ter conosco, até vou olhar aqui o nome para falar bem certo, o Frei Leonardo dos Mártires de Cristo. Ele é membro da comunidade O Caminho e ele é coordenador da Casa Papa Francisco, esse projeto social da Arquidiocese de Santa Maria. Frei Leonardo, seja bem-vindo ao nosso programa Diálogo Aberto. Então, obrigado, Padre, obrigado pela acolhida, pela oportunidade de estar aqui nesse espaço e também trazer um pouco sobre o nosso trabalho, sobre o nosso serviço na Casa Papa Francisco, essa instituição da Arquidiocese de Santa Maria, em parceria com a nossa comunidade, a Fraternidade O Caminho. Então, é uma alegria poder trazer um pouco sobre o nosso trabalho, sobre a nossa comunidade. Alegria nossa, Frei Leonardo, em lhe receber. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Vocês que têm tanto trabalho, e nós já queremos falar um pouco sobre esse projeto tão importante que é a Casa Papa Francisco, a Casa dos Pobres. Como surgiu? Tem mais de 2 anos. Quantas pessoas vocês já atenderam, um número aproximado? Como é que foi tudo isso, essa inspiração da Casa Papa Francisco? Então, a Casa Papa Francisco foi pensada, foi idealizada pelo nosso arcebispo, Dom Leomar, que teve um primeiro contato com a nossa comunidade na Arquidiocese de Porto Alegre, quando ele era bispo auxiliar. Então, ali ele conheceu um pouco do nosso trabalho e do nosso serviço com os pobres. E vindo para a Arquidiocese de Santa Maria, ele viu um grande número de pessoas em situação de rua e ali ele decidiu ter uma iniciativa, Então, ele pensou na Casa Papa Francisco, esse lugar de acolhimento para essas pessoas em situação de vulnerabilidade social. E também pensou na nossa comunidade para colaborar com esse projeto, Então, nós viemos para cá, para a Arquidiocese de Santa Maria, e já temos 2 anos de fundação da Casa Papa Francisco, atendendo esses nossos irmãos e irmãs que se encontram nessa situação de rua. E nesses 2 anos fizemos ali mais ou menos uns 5.000 atendimentos para esses nossos irmãos. Eu tive o privilégio de visitar a Casa Papa Francisco algumas vezes, estar lá com vocês, Uma saudação ao Frei Galileu também, que por muito tempo esteve conosco aqui nos inícios e os demais também. Vocês realizam muitas atividades. Que atividades são essas? Que tipos de atendimentos vocês oferecem? Então, a nossa casa funciona da seguinte maneira, De segunda a quinta, nós oferecemos um café da manhã, um jantar, oferecemos também roupas, a possibilidade de tomarem banho, de se alimentarem e também outros serviços de higiene pessoal, Cortamos unhas, cabelo, fazemos as barbas. Então, damos ali a oportunidade de restaurar a dignidade desses nossos irmãos e irmãs através deste serviço social ali com eles, Esse é um trabalho próprio da Igreja Católica. A Igreja Católica tem na sua missão, desde sempre, Jesus, que tinha preferência pelos pobres, a Igreja da América Latina, a Igreja do Brasil, sempre cuidou e defendeu o pobre, aquele que passa por dificuldades. Como que você vê isso, Frei Leonardo, essa missão da Igreja, esse cuidado da Igreja com os que mais necessitam, essa solidariedade no combate à pobreza, que não é só falta de roupa, de um agasalho, mas é às vezes uma pobreza espiritual, talvez, também tem muita dependência química com essa vulnerabilidade que as pessoas enfrentam. É por aí mesmo? Isso mesmo, Padre. De fato, a nossa igreja, ela tem essa preferência pelos mais pobres, Porque o Evangelho nos indica, Ali em Mateus 25, aqueles que se encontram excluídos, que se encontram fragilizados, são esses que o Senhor se manifesta, Então a igreja tem esse cuidado especial para com os mais pobres. E ali na Casa Papa Francisco nós queremos também viver essa experiência, a pedido do Papa Francisco, que tem insistido tanto com uma igreja samaritana, uma igreja em saída, uma igreja capaz de se compadecer da humanidade, da situação em que ela se encontra,
Então, de fato, nós queremos corresponder a esse apelo do Santo Padre, o Papa, e esse apelo do Evangelho, né, que nos convida a ter este olhar para os mais pobres, para os mais pequeninos. Então, queremos fazer a escolha de Jesus pelos mais pobres e fracos. E junto com essas pessoas vulneráveis, nessa situação de pobreza, de rua, vocês também encontram, às vezes, pode ser, eu acredito, pessoas também que são dependentes químicos, seja do álcool, da droga. Como é que vocês acompanham eles, vocês encaminham eles para a Fazenda de Ivorá? Já aconteceu de acompanhar alguns desses casos? Sim, a nossa comunidade, de maneira bem específica, tem um trabalho com os dependentes químicos também, né? Então, temos comunidades terapêuticas que oferecemos para essas pessoas que querem sair dessa situação de rua e de vulnerabilidade social. Então, para eles, nós oferecemos casas de acolhida, comunidades terapêuticas que ajudam nesse processo de transformação, né? A gente costuma dizer que o alimento que nós oferecemos para ele é apenas um pretexto para se aproximarmos, se fazermos família com eles e poder possibilitar para esses nossos irmãos uma possibilidade de vida nova, de transformação e de recuperação por meio das comunidades terapêuticas, né? Então, nós oferecemos para eles essa possibilidade de uma vida nova, de uma recuperação e voltar para a sociedade, né? Fazer parte novamente da sociedade com mais dignidade e com mais respeito também. Frei Leonardo, é importantíssimo esse tema que o senhor está nos ajudando a refletir, porque com fome, com frio, com sede, ninguém consegue pensar, ninguém consegue rezar, ninguém consegue raciocinar, ninguém consegue estar bem, ninguém consegue ser feliz. Então perceba a amplitude do vosso trabalho, a grandeza desse trabalho em trazer a dignidade para essas pessoas. Frei, o senhor já viu alguns casos de recuperação, de pessoas que deixaram as ruas, de pessoas que deixaram as drogas? A partir do vosso trabalho, como você bem disse, a alimentação, o cuidado é um pretexto para que eles vejam aquilo que tem de muito mais, que somos uma grande família, que queremos bem, que não queremos que ninguém esteja em condições não dignas de vida. Sim, sim. Nós já temos, graças a Deus, inúmeros casos de pessoas que saíram dessa situação de rua e puderam se recuperar, né? E, inclusive aqui em Santa Maria também nós já temos um grupo de pessoas que se recuperaram, que foram enviadas para a comunidade terapêutica de Ivorá, ali fizeram seu tratamento, hoje estão de volta à sociedade com seu emprego, sua família, então de fato restauraram a sua dignidade humana, né? E a gente se alegra muito com essas pessoas, né? Porque isso anima o nosso serviço, o nosso trabalho, porque é justamente para isso que nós os servimos, né? E nos aproximamos dele. É para possibilitar uma vida nova. Então, sim, tivemos vários casos de pessoas, né? De famílias que foram restauradas, justamente por esse processo de recuperação das drogas, né? Então, para nós é uma grande alegria poder contar com esses testemunhos, com essas pessoas que nos dão essa força na missão, de continuarmos prosseguindo com a nossa missão. Vejam que elemento importante que o Frei nos traz. Além da pessoa, a família toda se recupera, se reintegra e começa a fazer uma caminhada diferente. Dessas pessoas que passaram pela Casa Papa Francisco, ou de repente também pela Fazenda em Ivorá, algumas dessas pessoas voltaram, ajudam vocês, estão colaborando com vocês, já tiveram essa prática? Sim, sim. Aqueles que terminam seu tratamento e desejam permanecer na comunidade ou na casa como voluntários, ou até mesmo missionários, né, em outros lugares, outros estados, eles permanecem também conosco e ali vão também fazendo esse trabalho com essas pessoas em situação de rua, né? Então nós temos sim, inclusive, um na nossa Casa Papa Francisco que reside conosco, passou por todo esse processo de tratamento e hoje decidiu ficar conosco na comunidade, na casa, para poder também dedicar a sua vida a serviço dos outros, né? Possibilitando também essa recuperação para outras pessoas, né? Então isso também é uma grande força para nós, né? Poxa vida, é fundamental, como faz bem para a alma escutar um relato desse. E Frei, fala-nos um pouco mais, como que é essa pessoa que passou pela Casa Papa Francisco, que usufruiu desse bom trabalho de você, esse trabalho humano, digno, e hoje quer ajudar outras pessoas. E ele vai continuar fazendo isso como um leigo, uma leiga integrada à comunidade, ou também, se algum jovem, alguma pessoa também pode fazer a caminhada religiosa com vocês, né, na comunidade, o caminho, como que é um pouco essa relação?
Então, aqueles que querem continuar conosco na comunidade, na casa, ali servindo, eles podem fazer essa caminhada como leigos, né? Como leigos ali da sociedade e que vão nos ajudando nesse trabalho. Então, alguns moram conosco, e nós dizemos que são os missionários, né? Então, eles moram conosco e exercitam o mesmo trabalho que nós, exercem o mesmo trabalho que nós. E aqueles que querem permanecer nas suas famílias, dar seguimento à sua vida profissional, sua vida familiar, eles ficam como voluntários. Então vão ali, dedicam tempo para esse serviço e depois retornam para suas famílias, né? Então temos essas duas opções na comunidade, ou um missionário que dedica toda a sua vida a serviço dos irmãos, ou os voluntários que dedicam uma parte do seu tempo para fazer esse serviço junto conosco, né? Muito bem explicado, o Frei Leonardo é um missionário que pode morar com vocês, participar da vida espiritual de vocês, desse trabalho grandioso que vocês realizam, ou também o voluntariado, né, que dedica partes do seu tempo, porque tem a vida social, tem a família, que também é a primeira igreja, é o primeiro apostolado, mas pode colaborar. É muito bom escutar o Frei Leonardo, saber dessa realidade concreta de ajuda aos mais vulneráveis que acontece aqui na nossa arquidiocese em Santa Maria. Nós voltamos já já com o Frei Leonardo, não saia daí, porque nós vamos falar muito mais desse trabalho grandioso aqui realizado na Casa Papa Francisco. O Diálogo Aberto está de volta e nós estamos hoje aqui com a honrosa presença do Frei Leonardo, que é o coordenador da Casa Papa Francisco, a casa que acolhe as pessoas vulneráveis, os pobres que estão nas ruas, aqueles que buscam esse trabalho oferecido pela nossa arquidiocese e pela comunidade O Caminho, que é a comunidade a qual o Frei Leonardo participa. Frei, como que é mantida a casa? O senhor mencionava um pouco para nós dos voluntários, dos missionários. Quem quer ser voluntário? Como que funciona isso? Então, como a casa é mantida e como os voluntários podem colaborar ainda mais? Então, a nossa casa é mantida totalmente por doações, né? Então, como nós somos uma instituição da arquidiocese, nós recebemos uma grande força, uma grande ajuda das paróquias, né? Espalhadas aqui na nossa arquidiocese, também dos padres, das comunidades religiosas e de tantos leigos e leigas da nossa igreja que colaboram conosco, né? Por meio de doações financeiras ou até mesmo de algum alimento não perecível, de roupas e materiais de higiene também. Então, somos mantidos totalmente de doações. E a igreja nos auxilia, né, nesta subsistência da nossa Casa Papa Francisco. O nome Casa Papa Francisco é um nome muito forte, muito significativo. Com certeza aí, Dom Leomar, vocês. Por que desse nome, Frei Leonardo? Então, nós vivemos num tempo assim que o Papa Francisco tem nos pedido e tem até mesmo apelado para nós o serviço aos mais pobres, né? E a nossa ideia inicial também ali, quando fomos começar a casa, é que o Papa Francisco estava fazendo no Vaticano um atendimento àquelas pessoas que se encontravam em situação de rua, até mesmo possibilitando para eles uma lavanderia social e outros espaços para que essas pessoas ali das ruas de Roma também encontrassem um refúgio, um lugar onde restaurar a sua dignidade humana também, né? Então, o Dom Leomar, atento a esse testemunho evangélico do nosso Santo Padre, o Papa Francisco, decidiu também fazer aqui a Casa Papa Francisco, né, dedicada ao nosso Santo Padre, que tem esse olhar tão especial e tão atencioso com essas pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade social. Então, daí surgiu esse nome, né, Casa Papa Francisco. Muito bom, né, poder recordar o nome da casa, recordar do Papa, como o Frei Leonardo lembrou, esse trabalho importante também que o Papa desenvolveu e o quanto ele pede nos documentos, nas suas homilias, nas suas mensagens, vamos cuidar dos pobres, dos mais vulneráveis. E esse também parece ser o carisma da vossa comunidade, não é isso? A comunidade O Caminho. Poderia nos falar um pouco mais sobre o vosso carisma, onde vocês estão no Brasil, em alguns outros países? Como que é a natureza, a essência e a espiritualidade da comunidade O Caminho?
Então, a nossa comunidade, a Fraternidade O Caminho, o Instituto dos Pobres de Jesus Cristo, foi fundado pelo Padre Gilson Sobreiro, em São Paulo, que ainda recém-ordenado naquela época, foi enviado para uma paróquia de periferia ali de São Paulo. E estava envolto naquela realidade de drogadição, de prostituição e tantas outras realidades de vulnerabilidade social. E aquilo foi despertando no coração do nosso fundador um desejo de tocar aquela realidade também, de auxiliar aqueles jovens que se encontravam se perdendo em meio às drogas. E a partir daí o nosso fundador vai sendo inquietado, né, por esse desejo de ajudar e de salvar essas pessoas também daquela realidade. Então, ali ele se junta com um grupo de jovens e vai auxiliar esses nossos irmãos e irmãs, possibilitando para eles uma casa onde eles poderiam fazer ali o processo de recuperação das drogas, da dependência química, e daí foi se construindo a fraternidade, né? E o carisma da nossa comunidade é Jesus todo de Jesus. Então queremos encontrar o rosto de Jesus em cada um desses nossos irmãos e irmãs que se encontram em vulnerabilidade social. É no rosto de cada um desses pobres que nós encontramos o rosto sofrido de Jesus, o rosto flagelado, e ali queremos servir, queremos ser família desses nossos irmãos. São muitas as congregações que cuidam dos pobres, nós também, os palotinos, nosso santo fundador São Vicente Pallotti, nos deixou esta herança também, como cuidar, como acompanhar os pobres. Nós temos o grande exemplo de Madre Teresa de Calcutá e assim tantos outros. E vocês também, a comunidade, a Fraternidade e o Caminho, tem esse carisma tão forte, está crescendo muito no Brasil. O Frei Leonardo me dizia que ele é de Pernambuco, então nós temos aqui um pernambucano. Como que foi para você, para o senhor, porque o senhor é jovem, né? Eu falo o senhor pelo respeito, mas é um jovem aqui, um jovem frei, que decidiu entregar a sua vida, fazer esse caminho e seguir essa perspectiva da igreja, esse carisma da Fraternidade e o Caminho. Como que é para você, como que foi para você dar esse passo e realizar essa grande missão? Então eu conheci a Fraternidade lá mesmo em Recife, né, a capital de Pernambuco, e os irmãos exercem lá também esse mesmo serviço, né, com os moradores de rua, com homens e mulheres em situação de prostituição e tantas outras realidades, né? E ali, a partir de um encontro, né, de espiritualidade que os irmãos promoveram, eu fui participar, encontrei ali os irmãos, vi o seu testemunho de vida, o seu serviço aos pobres, seu apostolado, e decidi também seguir esse caminho, né? Então foi me encantando por esse serviço e esse amor aos irmãos mais fragilizados, né? E a partir daí fui acompanhando a comunidade, fui me aproximando, né? E fui também adentrando nesse serviço aos nossos irmãos, né? E conhecendo melhor um pouco do trabalho da comunidade. O exemplo de vocês, o seu exemplo fala alto. Como foi deixar a família? Você teve o apoio da família? E como você se encontra na comunidade Fraternidade e o Caminho? Em que estágio da caminhada você está? Você já fez a consagração perpétua? Você vai ser ordenado sacerdote? Conta para nós um pouco como foi a sua trajetória. Então, inicialmente a minha família assim não compreendeu muito bem, né? Foi meio que um susto para eles poder optar pela vocação à vida religiosa, mas aos poucos ali ele foi compreendendo, foram entendendo, foram se aproximando também da comunidade e conhecendo melhor o carisma e também conhecendo melhor a vida consagrada, né? Então, aos pouquinhos eles foram ali se acostumando e se adaptando a essa ideia, né, de eu poder consagrar a minha vida a Deus por meio dessa comunidade. Isso, Frei. E qual que é o estágio que o senhor está agora na caminhada na Fraternidade e o Caminho? Hoje eu me encontro então como professo temporário, né? E estou em preparação também para o sacerdócio, né? Então, irei iniciar os estudos para o sacerdócio também e estou fazendo essa caminhada rumo ao sacerdócio na comunidade. Vocês vão realizar filosofia, teologia ou fazem algum outro curso? Onde vocês têm perspectiva de fazer? E como está a sua inquietude para dar esse passo nos estudos? Nós iniciaremos a filosofia e a teologia, né, depois dos 3 anos de votos na comunidade, nós iniciamos, né? E estamos aí nessa expectativa para poder iniciar os estudos, se preparar para o sacerdócio, né? Essa vocação também de servir os nossos irmãos e irmãs por meio dos sacramentos, né? Então, temos esse desejo já no nosso coração
E o sacerdócio na nossa comunidade, de maneira bem específica, é justamente também para possibilitar a essas pessoas que se encontram em situação de rua também os sacramentos, né? Muitos deles, depois ali do seu processo de recuperação, buscam os sacramentos da primeira Eucaristia, o sacramento da reconciliação. Então nós queremos também fazer com que esses irmãos e irmãs se sintam igreja, né? Então os sacerdotes na nossa comunidade é para também oferecer para eles os sacramentos, né, de salvação que a igreja nos oferece. O padre Vanderlei Carmin, que hoje está em Roma, mas que na época participou aqui conosco, era o nosso ecônomo provincial, teve bastante contato com vocês no início da fundação. Nós temos um quadro de Vicente Pallotti lá na vossa casa, né, no vosso refeitório. Você já leu alguma coisa, já ouviu falar do trabalho grandioso de Pallotti, dos palotinos? E vocês também estão só no Brasil ou tem a comunidade Fraternidade e o Caminho está em algumas outras partes do mundo? Sim, nós temos na nossa casa ali o quadro de São Vicente de Pallotti, né, que inicialmente a comunidade palotina nos deu uma força muito grande no início da Casa Papa Francisco aqui na Arquidiocese, né? Então nós dedicamos o refeitório da nossa casa a São Vicente de Pallotti, né? E lá onde nós atendemos essas pessoas e damos para eles refeições, né? Então dedicamos aquele espaço a São Vicente de Pallotti, também no gesto de gratidão a todos os palotinos que tanto nos ajudaram no início da Casa Papa Francisco. E sim, padre, nós já estamos espalhados em vários países, né? Não somente no Brasil, mas também em outros países. Estamos fazendo esse mesmo trabalho, né, de recuperação, de proximidade com esses nossos irmãos e irmãs mais fragilizados da sociedade. E nós já estamos quase chegando ao fim. Queremos ouvir as últimas palavras do Frei. De repente, Frei, alguma pessoa que lhe chamou tanta atenção, alguma realidade concreta que o senhor viu de mudança de vida, de perspectiva diferente da vida que levava para a vida de agora, a partir do trabalho de vocês, de proximidade, de amor, de presença amiga, de presença fraterna e também dos cuidados que vocês oferecem? Então, assim, tem um testemunho muito forte para mim, já aqui da nossa Casa Papa Francisco, da nossa missão em Santa Maria, né, que é de um jovem que, quando nós começamos ali a casa, ele participava ali durante as refeições, estavam sempre presentes, né, e a gente conversava, a gente dialogava, se aproximava dele, né, ele ainda meio desconfiado, mas nós fomos nos aproximando, conquistando, como eu falei, se fazendo família dele, né? E depois, de um certo momento, ele pediu ali o tratamento, né, para sair daquela realidade das ruas, e nós acolhemos ele naquele primeiro momento e ele foi se adaptando a essa realidade nova, né, de uma vida com mais dignidade, né, e nós fomos possibilitando para ele o tratamento de recuperação. Ele concluiu o seu tratamento e depois quis ficar conosco como missionário na nossa comunidade. Então nós acolhemos ele novamente na nossa casa depois da comunidade terapêutica, né, e ali ele ficou conosco, né, também sendo um instrumento de recuperação para aquelas pessoas que se encontram nas ruas, né. E era muito forte porque ao longo dos atendimentos que nós fazíamos na casa, né, ele falava com os outros que ele conhecia que estavam ainda na situação de rua e dava o seu testemunho de recuperação para eles, né? Então, de fato, era muito forte essa experiência de alguém que dava um testemunho de mudança de vida, de recuperação. Então, isso é muito belo, né, para nós poder saber que estamos tocando tantas vidas e transformando tantos corações com esse nosso trabalho, com esse nosso testemunho também, né? Certamente, Frei Leonardo, o testemunho é a melhor evangelização. Ver uma vida transformada é a melhor maneira de dizer que Cristo vive, que Jesus inspirou a comunidade, inspirou toda a realidade da Arquidiocese a ter a Casa Papa Francisco e o bem que ela realiza através de vocês, da comunidade, de todos aqueles que ajudam. Muito obrigado, Frei, pelo seu testemunho, por ter estado conosco, por nos ter mostrado que as verdadeiras realidades acontecem. A grande transformação de vida acontece. Que Jesus é presente na vossa vida e na vida dessas pessoas que são transformadas e que agora estão ajudando a transformar outras pessoas. Vamos continuar confiantes neste Jesus que veio nos trazer a vida e a vida em abundância. Que Deus abençoe você que nos ouviu,
que esteve conosco, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência e até o próximo encontro Diálogo Aberto.